a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz do Cristo Servo, irmãos. Aqui é José Rosa, da comunidade Cristo Servo, e é muito bom estarmos juntos mais um dia neste Evangelho de hoje. Hoje, 27 de abril de 2021, terça-feira, quarta semana da Páscoa, o Evangelho é o de São João, no capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Tu és o Messias? Dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Lectio Divina do Evangelho de hoje, vimos o diálogo de Jesus com os judeus a respeito se ele era mesmo ou não o Messias, o enviado de Deus. Começa esse diálogo dizendo que era época da festa da dedicação do templo e era inverno. Jesus passeava então pelo templo, ali no pórtico de Salomão, e os judeus rodearam Jesus e perguntaram a ele, tiram a dúvida: se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus diz aos judeus que já tinha dado essa resposta, mas não tinha dado com palavras como os judeus estavam esperando. Jesus deu com atitude, com ações. Por isso Jesus disse: já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais. Por quê? Porque não sois das minhas ovelhas. E aí Jesus vai dizer então que eles não eram das ovelhas que o Pai tinha lhe dado. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Jesus então estava dizendo que eles não eram das ovelhas dele, porque eles não escutavam a voz de Jesus, porque eles não reconheciam a voz de Jesus como a voz do pastor, daquele ao qual deveria guiá-los. E ele diz então, versículo 27, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Por quê? Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, seguem somente o seu pastor e não o estranho. E aqui os judeus estavam seguindo outras coisas e não seguindo a voz de Jesus, o enviado do Pai. E Jesus disse que as suas obras diziam por si mesmo que ele era o enviado do Pai, o Messias, evidentemente. E ele conclui, versículo 29, meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus aqui diz, então, sobre ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o grande mistério do Deus uno e trino também aqui, né? Vimos isto. Mas vimos sobretudo aqui Jesus confirmando então que ele era o Messias, o enviado do Pai, porém aqueles que estavam vendo Jesus, ouvindo Jesus, vendo aquilo que Jesus estava dizendo através das suas ações, não estavam ouvindo nem acreditando nele. Por quê? Porque não eram ovelhas do seu redil, não eram porque eles
não acreditaram pela sua própria liberdade, eles não acreditaram em Jesus. Partindo para a meditação da Lectio Divina do Evangelho de hoje, podemos perguntar para nós então o que esse Evangelho tem a ver conosco hoje. Será que podemos nos comparar como judeus e fazermos esta pergunta para Jesus? Se ele é mesmo o Messias, o enviado de Deus, o enviado do Pai? E Jesus vai poder nos responder então, mas eu tenho dito, já disse quem eu sou. Jesus disse quem é para nós através das suas atitudes, através daquilo que ele faz, das suas obras. Assim como nós também dizemos quem somos através das nossas obras. Por isso que precisa ser equivalente àquilo que nós falamos e àquilo que nós fazemos. Senão um contradiz com o outro. Pois bem, Jesus não é contraditório. Ele fala e ele faz. E aquilo que ele faz é aquilo que ele fala, aquilo que ele está dizendo. Por isso Jesus repete que eles não são do seu redil, essas ovelhas, porque não ouvem a sua voz, não reconhecem a sua voz, não obedecem a sua voz enquanto voz do pastor. E nós estamos ouvindo essa voz do pastor que ressoa através das suas obras, através da obra salvífica da sua Páscoa, da sua encarnação, da sua vida, dos milagres que ele fez, da sua crucifixão, morte e ressurreição, dos sacramentos que ele nos deixou, sobretudo o sacramento da Eucaristia. Será que nós ouvimos essa voz, estamos reconhecendo essa voz como a voz do pastor e estamos seguindo essa voz? Ou estamos seguindo outras vozes? Nos perdemos em meio a outras vozes, as vozes do mundo, as vozes da televisão, as vozes da internet mal usada, as vozes das coisas mundanas, das bebedeiras, das orgias e assim sucessivamente. Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Ou estamos ouvindo a voz do bom pastor, a voz de Jesus? E ao ouvir a voz de Jesus, não é ouvir apenas um barulho e entrar num lado do ouvido e sair no outro, mas é ouvir de fato aquilo que nos é dito, aceitar, acolher e colocar em prática. Isso significa ouvir a voz do pastor, significa segui-lo, significa ser-lhe obediente, significa fazer tudo aquilo que ele nos orienta, que é justamente a vivência dos mandamentos, dos sacramentos, sobretudo da Eucaristia, da confissão, e a nossa retribuição ao amor de Jesus, ao amor de Deus por nós, que é amá-lo de volta com o mesmo amor com que ele nos amou. Para isso precisamos da sua graça, sobretudo a graça da caridade. E para isso precisamos então entrar em intimidade com Deus. A nossa oração, que é a terceira etapa da Lectio Divina. Pedir a Deus esta graça de ouvi-lo, de reconhecer a sua voz em meio a tantos barulhos do mundo e segui-lo. Colocar em prática suas orientações, seus mandamentos. Senhor, nós te pedimos sobretudo neste momento, Senhor, a graça da unidade contigo, a graça do batismo no Espírito Santo, para assim como o Senhor é um com o Pai, nós também sejamos um contigo. Pela graça do teu Espírito Santo, nós os pedimos. Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.